Então, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Agradecer a participação de todos vocês, em nome dos nossos presidentes, o Clarena Metala, que é o nosso presidente executivo, em nome do Alexandre Poni, que é o presidente do Conselho Diretor da AMES. Agradecer em especial os nossos convidados de hoje, daqui a pouquinho eles vão se apresentar, mas o webinar de hoje ele tem um objetivo, um propósito muito especial, né? O tema é como reduzir custos e otimizar resultados em sua loja. E na divulgação a gente fez uma provocação, né? Como que a AMES pode ajudar vocês? Então a gente convocou um time super especial que de prontidão se dispôs a estar aqui com a gente para compartilhar conhecimento e experiências. E a gente vive num período em que a concorrência é cada vez maior. E como diz aqui nosso presidente executivo, né, a concorrência gera competência. Então, é uma missão da AMES promover essa competitividade saudável, né, uma competitividade que vai trazer um benefício para o consumidor e um benefício para as empresas. Então, a AMES pode ajudar vocês promovendo momentos como esses e promover outras ações. Gente, eu quero saber como que faz para escutar. Vou colocar aqui no mudo. Isso. Então, para falar de hoje, nós convidamos o Cleiton Paiva, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, e a Flávia Mafra, que está falando com a gente lá de Varginha, está se adaptando aí, que deu problema na energia, né, Flávia? Está fazendo aqui com a gente via celular. Mas eu vou pedir para a Flávia e para o Cleiton abrirem o áudio e se apresentarem, por favor. Logo em seguida, eu vou explicar um pouquinho da dinâmica aqui do webinar e vou passar a palavra para o nosso mestre de hoje, que é o nosso professor Alexandre Scaldafé. Flávia, você se apresenta, por favor? Boa tarde a todos. Meu nome é Flávia, sou gerente do Supermercados Alvorada, que hoje a rede tem 15 lojas, eu faço parte de uma delas, né? Ela atua, a Alvorada hoje, só para falar um pouquinho, atua aqui no sul de Minas, com proposta, claro, de crescimento, né? E eu, com muita honra, faço parte dessa equipe. Obrigada, Flávia. Cleiton. E aí, Luana. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton, sou proprietário da panificadora Padalita, situada aqui em Belo Horizonte, na região nordeste de Belo Horizonte. A gente atua no mesmo endereço já há 15 anos, a gente tem 15 anos de loja, com esse CNPJ, com esse nome. Somos 15 funcionários, né? Eu sou o único proprietário hoje. E sou um dos formandos do G10, eu fiz o G10 presencial em 2019. Estou aqui para ajudar no que for possível e passar um pouco dos conhecimentos da gente também para vocês. Obrigada, Cleiton. A dinâmica do nosso webinar de hoje, o objetivo dela é que ela seja bem produtiva e a gente possa compartilhar conhecimentos e trocar um pouco da experiência, né? Falar desse tema fundamental. O nosso convidado, professor Alexandre Scaldafé, que é um grande parceiro aqui da AMES, vai apresentar para a gente um conteúdo, né? De uma forma, ele fez um super condensado aí, um resumão. Ele vai bater papo aí, né? Com os nossos dois convidados de hoje. E a qualquer momento que vocês quiserem participar, vocês podem fazer via o bate-papo, via o chat, ou levantando a mão, né, pedindo para abrir aí o microfone e fazer suas perguntas. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso mestre de hoje, que é o professor Alexandre Scaldafé, para ele se apresentar e compartilhar com a gente aí o conteúdo que ele trouxe exclusivo aqui para o nosso webinar aí para vocês, viu? Boa tarde, pessoal. Sou Alexandre Scaldafé. Obrigado, Luana. Bem-vindo todos aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou parceiro da AMES já há mais de 10 anos, né, trabalhando com o
G10, trabalhando com os cursos em companies, treinamento. Já trabalho com varejo desde 94, 95, trazendo a experiência aqui para vocês, sendo muitas vezes com consultorias com vocês. Às vezes, eu trabalhei uma época com alguns fornecedores de vocês, né, como gestor em fabricantes que fornecem para vocês, né, e conhecendo o atacarejo, o varejo, o setor supermercadista no geral. Sou professor, sou formado em administração, economia e finanças, e a ideia é trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês. Como a Luana falou, né, eu fiz um condensado aqui, o nosso tempo não é um tempo muito longo, então eu procurei fazer aqui uma coisa bem objetiva. Cleiton e Flávia, né, bem-vindos aqui. A gente vai conversar um pouquinho durante a apresentação sobre a experiência de vocês, né, com a aplicação do que vocês desenvolveram junto com a AMES aqui no G10 e nos outros cursos também. Tá? E aí, vou pedir para vocês, né, quem puder, colocar a câmera acesa aí para poder ver o rostinho de todos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, né, ou manda aqui no chat, ou coloca a mãozinha aí no Zoom, tem os ícones aqui no canto esquerdo, canto direito abaixo, aí tem os reactions, coloca a mão aí que eu dou a voz para vocês na hora e já vou responder, não precisa esperar até o final, ok? Muito bem, pessoal, vamos começar então o nosso tópico aqui. Nós vamos falar sobre custos, né? Como reduzir custos, aonde que a gente vai buscar essa ideia de redução de custos, de melhoria de resultado dentro do setor varejista. E aí eu preparei aqui o material para vocês, depois o Bira, o pessoal encaminha esse material para todo mundo aí, tá? Vou colocar ele aqui na tela. Isso. Lá, já apareceu para todo mundo aí? Dá só um ok para mim. Ok. Muito bem. Então, pessoal, a nossa conversa hoje é sobre como reduzir custos, né? Como é que os custos funcionam e se comportam dentro do supermercado, dentro do varejo no geral, né? E, obviamente, se eu consigo melhorar as minhas estruturas de custos, minhas estruturas de despesas, eu consigo melhorar os meus resultados, né? Uma coisa está completamente ligada à outra. Então, a questão dos custos no varejo, ela envolve uma série de fatores que são bem específicos da nossa área, né? Primeiro, vamos entender um pouquinho qual que é a diferença entre custos e despesas, para a gente poder depois começar a conversar um pouco sobre esse assunto. Tá? Os custos, né? O que são esses custos? Né? Eles representam os gastos, né, que foram desembolsados ou que já foram, né, contratados aqui pelo varejista, que estão diretamente ligados à operação do supermercado, né, do varejo, da padaria, de loja que vocês têm aí. Tá? No supermercado, esse custo, né, o principal custo que nós temos dentro do varejista, aqui do supermercadista, é o valor das mercadorias adquiridas. Tá? Aqui no nosso caso, né, esse custo aqui é o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Então, o principal valor de custos que a gente tem aqui no setor supermercadista é exatamente, né, o valor das mercadorias que foram compradas com o objetivo de revender, acrescidos de gastos que a gente corre. Alguém está com o microfone aberto aí. Fecha para mim, por favor. Abre só quando for fazer pergunta. Deixamos aqui. Então, okay. O valor das mercadorias adquiridas vem aqui para o CMV. E soma-se a isso, né, todos os gastos que foram incorridos durante o processo que
a gente precisa fazer para que esses produtos que a gente adquiriu estejam disponíveis nas prateleiras das lojas. Então, tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui para conseguir colocar esse produto na prateleira da loja, né, são gastos, são custos que a gente precisa avaliar e colocar aqui dentro dessa estrutura que está aqui. As despesas, diferente disso, né, elas são gastos relativos à manutenção da atividade empresarial, da atividade de supermercado. Normalmente são áreas de apoio, tá? E os esforços para vender e gerar receitas. Então, a diferença aqui, né, dentro do que a gente está trabalhando aqui hoje, para a gente entender de uma forma bem geral, entre custos e despesas, é que a gente vai olhar custo como algo que está ligado ao dia a dia do supermercado, e as despesas é aquilo que tem a ver com as áreas de apoio, né, que não estão ligadas diretamente lá à operação, né? Então, aqui a gente pode quase que falar que aqui está o nosso chão de loja, né, mais, obviamente, o depósito, né, ou quem tem aí, né, o centro de distribuição. E aqui as áreas de apoio, né, administrativas, principalmente, que tem a ver com suportar, né, apoiar a operação para que a gente consiga vender mais, que a gente consiga colocar os produtos da melhor forma possível nas gôndolas e consiga escalar as vendas. Então, essa é a diferença entre custos e despesas. Dentro desse raciocínio, dentro dos supermercados, né, a gente tem, falando aqui em possibilidades, né, de como reduzir custos, o que a gente precisa olhar, o que eu chamei de custos visíveis e custos invisíveis. Tá? Dentro do supermercado, a gente tem uma série de custos visíveis e custos invisíveis. Os custos visíveis, eles são facilmente identificados, né? A gente consegue, né, olhar para eles de uma forma extremamente fácil e falar, olha, isso aqui é um custo. Então, por exemplo, o valor pago diretamente na compra de um produto é facilmente verificável. Eu tenho lá na área comercial do supermercado, a área de compras, né? Eu tenho lá na minha estrutura financeira de estoque, né, o valor que esse produto foi comprado. Então, esse custo aqui é muito fácil de ser identificado, é muito fácil de ser visualizado, né? Os salários que são pagos para os funcionários, né, também a folha de pagamento, o salário total, né, quando eu estou falando de salários gerais aqui, eu estou falando do custo total da folha de pagamento, não só daquilo que é percebido pelo funcionário, porque o nosso custo de folha, ele é um custo que envolve uma série de encargos e obrigações. Tá? As rescisões trabalhistas também são facilmente identificáveis, porque quando a gente faz, né, uma dispensa do funcionário, esse valor aqui, né, ele tem que ser automaticamente calculado e pago ao funcionário, isso aparece automaticamente aqui no nosso fluxo de caixa. Isso vai afetar o nosso financeiro rapidamente. Tá? Algumas outras avaliações de custos que a gente consegue, né, olhar, por exemplo, na área de recursos humanos, nós temos o absenteísmo, turnover, né? Absenteísmo é a quantidade de faltas, né? Quanto mais os funcionários faltam dentro da nossa estrutura, né, ele gera um custo pela falta que ele não teria que trabalhar, né? E o turnover é o custo que a gente tem em relação à troca constante de funcionários. Então, quando a gente tem uma troca alta de funcionários, a gente troca muitos colaboradores, nós temos um custo de turnover. Nós temos os gastos com marketing, né? Todo o nosso orçamento de publicidade, marketing, seja ela ainda no meio tradicional ou no meio digital, na mídia digital, né, são também custos facilmente identificáveis. São grandes contas, né, que a gente consegue falar assim, olha, hoje eu tenho um gasto com marketing de tanto, eu tenho um custo de absenteísmo turnover de tanto, né, isso aqui é um número que eu tiro lá dos recursos humanos. Eu gastei tanto com rescisões trabalhistas, eu gasto tanto com a minha folha, eu gasto tanto com compras de mercadorias para revenda, né? Eu tenho investimentos em estoques. Afinal de contas, a gente compra,
né, esses itens que a gente comprou, eles se tornam estoque, né? E aí, o que eu compro é diferente do que eu tenho em estoque. Então, eu tenho um investimento de estoque que eu preciso manter para eu poder gerar as vendas, né? E as compras são a reposição do que eu vou girando desse estoque aqui. O valor, né, pegar aqui já as áreas administrativas, eu tenho valor de energia, quanto é que a gente gasta de energia, tenho câmara fria, não tenho câmara fria, tenho geladeiras, tudo isso que eu tenho dentro do supermercado, né, a luz das áreas comuns, a luz da loja, tudo isso aqui é facilmente porque vem discriminado numa conta, né, dependendo da estrutura que eu tenho aqui. E a gente tem os gastos de comunicação. Aqui eu estou falando bastante da comunicação interna, né? Como que eu faço a comunicação entre os demais departamentos das áreas, entre a loja e o setor administrativo, entre compras e a loja, né? Entre compras e o depósito, entre compras e o meu estoque. Tudo isso são gastos visíveis que a gente consegue identificar com uma certa facilidade. Esses gastos que são visíveis, a gente tem, portanto, a possibilidade de fazer trabalhos de redução de custo com eles, tá? De uma forma mais fácil. Por que mais fácil? Porque eles são gastos que a gente olha e enxerga facilmente. Então, se eu tenho um alto número de rescisões trabalhistas, né, eu tenho que me perguntar como que está a minha contratação, como é que lá nos meus recursos humanos, seja interno ou externo, né, como que está a minha definição do perfil dos nossos colaboradores, porque quando eu faço uma contratação mal feita, essa contratação normalmente gera uma rescisão trabalhista no futuro próximo, né? Quando a gente comete alguns excessos nesses custos aqui, a gente percebe isso muito rapidamente. Essa conta sobe rápido, né? Quando eu tenho uma conta de salários, né, uma folha de pagamento que está crescendo além do que eu estou conseguindo crescer as minhas vendas, também é facilmente identificável através de um indicador, tá? Rescisões, absenteísmo e turnover. Se eu tenho esses dois números aqui muito altos, né, acontece que eu tenho impactos na operação. Por quê? Porque a pessoa que não está indo trabalhar, ela está deixando o trabalho dela de ser feito, e se esse trabalho é um trabalho importante e precisa ser feito, ele vai causar, né, um resultado negativo aqui, porque ou eu tenho que desviar alguém para fazer, então aquela pessoa que tem uma outra função ou tem a mesma função vai ficar com a função dobrada, né? Ou se eu concluir que esse trabalho aqui ele não tem tanta importância assim, pode deixar de ser feito, significa que eu estou gastando dinheiro na minha folha de pagamento que eu não precisava. Então, isso aqui é facilmente analisável. O turnover é a mesma coisa. O que eu gasto de marketing tem que estar relacionado diretamente com o que eu vendo. Então, por quê? Porque o gasto de marketing é um incentivo para que eu faça as minhas vendas. Então, a pergunta é, quanto eu estou investindo em marketing para o número de vendas que eu estou fazendo? Se eu tenho aqui um histórico desse investimento, eu sei se o gasto de marketing está sendo mais produtivo ou menos produtivo. E daí tem um custo que a gente pode trabalhar com ele, ou realocando a verba, ou revendo o plano de marketing, né? Os meus estoques, a mesma coisa. Se eu tenho níveis de estoque crescendo acima do que eu vendo, né, meu estoque está crescendo constantemente, por exemplo, a taxas de 10%, e as minhas vendas estão crescendo a taxas de 5%. Né? Existe um problema aqui que a gente vai ter que identificar o porquê que isso está acontecendo, mas você está aumentando o custo de estoque e as suas vendas não estão acompanhando esse custo de estoque. Então, a gente precisa olhar aqui a análise de custo para ver o que a gente está comprando que não está entrando no giro, não está saindo, não está vendendo. Se eu tenho crescimento do custo de energia, preciso entender também por quê. É facilmente identificável. E os gastos com comunicação,
né, que a gente vai fazer aqui, também quanto que a gente está gastando e se essa comunicação está sendo efetiva. Então, todos esses custos visíveis aqui são custos que a gente precisa olhar para eles e analisá-los para que a gente mantenha eles, primeiro, sob controle, e segundo, reduzir aquilo que é possível, ou seja, fazer com que eles sejam mais produtivos. Tá? Ok, esses custos aqui vocês conseguem enxergar dentro da estrutura de contas de vocês. Vocês têm lá a estrutura da DRE, por exemplo, você tem um plano de contas de vocês que detalha todos os gastos que estão acontecendo aqui. Então, aqui é um campo de oportunidades para melhorar a relação do custo que a gente tem. O outro campo que a gente tem aqui já são do que eu chamo de custos invisíveis. Tá? Esses custos invisíveis já não são tão fáceis de serem visualizados. Tá? Por exemplo, na área de compras, né, e aí eu estou trazendo aqui para vocês já ideias e situações que eu encontro nas consultorias, nos treinamentos, né, visitando supermercados principalmente. Tá? Na área de compras, né, a gente tem aqui um valor pago pelo produto. Tá? No entanto, muitas vezes, no supermercado, a área de compras ela não está olhando para a compensação de impostos que tem a ver com essas compras. Dependendo de onde a gente compra, a gente tem benefícios fiscais, né, de impostos, por exemplo, do ICMS. E aí pode ser que, dependendo de onde vem a mercadoria que eu estou comprando, né, o valor pago, né, que o fornecedor mandou para a gente, falou, ó, o valor da mercadoria é esse. Mas na hora que eu olho da onde está vindo essa mercadoria e a compensação de impostos que eu posso fazer, por exemplo, no ICMS, tá? Eu posso ter um fornecedor que tem um valor que ele ofertou da mercadoria menor que o de cá, mas na hora que eu faço a compensação de impostos, esse aqui fica mais barato do que este daqui. Então, este é um custo invisível que a gente precisa olhar no departamento de compras para que a gente possa aproveitar os créditos de impostos que são gerados nas compras. Isso acontece porque depende de onde a mercadoria está vindo, qual é o estado, aonde está a base dela. A outra questão de custos invisíveis é, por exemplo, a produtividade dos colaboradores. Quando eu falo de produtividade aqui, a gente tem uma série de medidas no recursos humanos que trata isso. Mas vamos imaginar uma produtividade de colaboradores ligado aqui à folha de pagamento. Tá? Se você tem uma vendas, né, um faturamento lá, né, por exemplo, de 1 milhão, né, faturamento de 1 milhão, e você tem uma folha, né, de 10 mil, tá? O que acontece? A sua folha hoje, ela gera 1 milhão de faturamento. Se você contratar um funcionário a mais para essa folha, né, vamos supor que de 10 mil ela passe para 11 mil, tá? E o seu faturamento continuar o mesmo, ele não tiver um acréscimo aqui, o que está acontecendo é que a produtividade dos seus colaboradores, produtividade financeira, vamos chamar assim, está diminuindo. E, apesar da gente estar vendo todo mundo trabalhar, o custo, né, que eu tenho aqui em relação ao meu faturamento está subindo. E quando o custo em relação ao faturamento sobe, significa que o meu resultado lá no final vai ser diminuído. Então, toda vez que eu for contratar um funcionário, eu preciso perguntar, né, qual é a produtividade que eu tenho em relação ao que eu faturo hoje e o que eu espero realmente desse colaborador, que resultado ele precisa me dar. Porque se eu só aumentar o valor da folha aqui, ela está aumentando um custo em relação ao meu faturamento e que normalmente os mercados não medem esse custo, ele só olha a folha, ele não se pergunta isso quando vai contratar um funcionário novo, né? Isso vai fazer com que a produtividade caia e o custo suba. Tá?
Aqui a gente tem a efetividade das contratações, como eu falei aqui atrás. Qual é o custo, né, da efetividade das contratações? Quanto que eu estou gastando para contratar e quanto isso está trazendo para mim de resultado? Se isso não está trazendo para mim resultado, eu estou com muitas decisões trabalhistas, eu estou com um turnover alto, né? Eu estou com um custo aqui que não está trazendo resultado. Então, eu preciso pensar esse custo aqui. Muitas vezes, dependendo do que é feito dentro das estruturas, né, do supermercado, né, esse aqui é um custo que poucos mercados avaliam, que é o passivo trabalhista, que é o risco de, em algum momento, você ter que pagar alguma dívida trabalhista por algum tipo de situação que aconteça aqui. No Brasil, isso aqui é extremamente comum porque nós temos um conjunto de regras, normas e leis, né, bastante complexa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui para a gente não gerar um passivo trabalhista que vai aparecer no momento futuro e vai gerar, né, um acréscimo nos nossos custos, vai gerar um problema financeiro aqui. Tá? A parte de perdas nas áreas, né, a gente fala muito de perdas, por exemplo, qual é o seu índice de perdas no hortifruti, qual é o seu índice de perdas nas outras áreas. Então, essas perdas aqui, né, elas também são custos que estão sendo elevados, né, se eu não tenho controle nas perdas. Tá? Se você tem lá perdas, 2%, 3%, né, ok, você tem perdas de 10%, 11%, 12%, né, isso aqui é um custo que está reduzindo a sua margem. Processos desnecessários. O que são processos desnecessários? São processos, tudo que a gente faz no supermercado, ele tem um processo, ele tem uma rotina, uma burocracia para ser cumprida. Se eu não tenho esses processos, né, bem pensados e constantemente repensados, o que acontece é que a gente acaba criando processos que geram retrabalho, ou a gente cria processos que não fazem mais sentido dentro da sua lógica de funcionamento. Esses processos aqui que são desnecessários são custos que a gente está incorrendo, né, e que são custos invisíveis. O excesso de estoque, como eu falei ali atrás, né, se eu tenho estoque crescendo constantemente, o excesso de estoque também é um custo que poucos supermercadistas medem. Tá? É um custo de quê? Eu tenho muito estoque, né, o meu investimento em estoque é muito alto em relação àquilo que eu estou vendendo. Então, quando eu tenho estoque em excesso, eu estou tirando capital do meu fluxo de caixa, estou colocando esse capital em prateleiras. E esse está tomando resultado, está reduzindo os resultados do supermercado. O mau uso de instalações e equipamentos também gera custos extras. Então, se eu tenho, por exemplo, equipamentos e instalações muito antigas, né, ou se eu tenho equipamentos que não estão funcionando, instalações com problema, né, eu tenho um custo aqui, né, muitas vezes de manutenção e de gasto de energia. Então, eu tenho equipamentos que gastam muito mais energia do que outros equipamentos. E aí vem o custo da falta de planejamento. Tá? Parecem custos, muitas vezes, dependendo do que a gente vai falando, né, pequenos ou grandes. Tá? O fato é que a soma desses custos todos aqui faz com que o seu resultado final lá, né, vamos pegar a sua DRE, né, o seu lucro líquido lá no final, ele caia. Por quê? Porque são custos que estão incorrendo, eu não estou enxergando, e eu preciso mexer nesses custos aqui. Tá? Como que a gente faz isso? Planejamento. Né? Olhar para o setor de compras e fazer a pergunta: eu estou compensando todos os impostos que eu preciso compensar? Eu estou gerando os créditos corretamente aqui quando eu estou comprando? Eu estou avaliando a compra
também com o conceito de que eu tenho um benefício fiscal, tá? A produtividade dos meus colaboradores, ela está subindo ou caindo em relação às minhas vendas, tá? Eu estou sendo efetivo nas minhas contratações, né? Estou tendo baixo custo de rescisão, eu estou com as perdas nas minhas áreas controladas. O que é controlado? Você sabe quanto é a perda, para começar. Então, muitas vezes eu chego no supermercado e a pergunta que eu faço é: você sabe a sua perda hoje? Vamos pegar um exemplo aqui do hortifruti, que é o mais comum, né? Quanto é que você perde no hortifruti? Se o supermercado responde que não sabe, mas é pequeno, a grande maioria das vezes, esse número aqui é grande. Por quê? Porque ele não está controlado, ele não está sendo verificado. Tá? Se eu tenho compras, né, constantes que estão aumentando o meu estoque, aí eu vou fazer uma análise lá da sua curva ABC. Né? Se a gente está aumentando o estoque constantemente, né, numa dessas curvas aqui, só que normalmente esse estoque, quando está crescendo muito, a maior parte está aqui, ó, na curva C. Tá? Isso significa que eu estou fazendo investimentos em estoques superiores ao que eu preciso para fazer o nível de vendas que eu tenho. Né? E se os equipamentos estão velhos, se eles estão dando muita manutenção, né? Quais são os custos que a gente tem de manutenção com esses equipamentos, ou de interrupção. Né? Quando a gente tem um equipamento que para de funcionar, ele gera uma série de outros problemas, tem o custo de interrupção dele aqui. Né? Imagina que você tem uma câmara fria que deu um problema e você teve que parar, você tem um custo de manutenção e de interrupção. Então, para resolver todos esses custos, como eu falei aqui, a gente precisa olhar para os custos visíveis e gerenciá-los, mas a gente precisa também olhar para os custos invisíveis e gerenciá-los, ou tentar transformá-los em custos visíveis. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso aplicando, né, gerando indicadores de gestão. Então, quando eu tenho indicadores de gestão ligados a esses custos, né, fica mais fácil de enxergar esses custos invisíveis, né, e de perceber um problema nos custos visíveis. Então, a partir do momento que eu faço um gerenciamento de indicadores, não só na área financeira, mas eu cruzo os indicadores das diversas áreas dentro do supermercado, eu começo a perceber aonde eu tenho possibilidade de melhorar a produtividade, de redução de custo, que não é só aquela redução de custo que todo mundo fica pensando, fala, como é que eu diminuo a minha folha simplesmente? Como é que eu corto um gasto que eu tenho aqui? Não, esses cortes, essa redução, ela tem que ser uma redução inteligente. Por quê? Porque não basta só eu reduzir a folha de pagamento, eu preciso saber se eu consigo continuar operando, por exemplo, com a mesma excelência que eu operava antes, com o mesmo resultado que eu operava antes. Então, ao pensar em redução de custos, né, a gente tem que olhar para os custos visíveis, para os custos invisíveis, e dentro dessa lógica, a gente precisa construir indicadores que nos mostrem, né, aonde a gente tem possibilidade de ganhos. Os indicadores, gente, são sempre uma série de números, né, que a gente precisa aprender a ler, mas os indicadores, eles sempre serão ou terão embutidos nele um objetivo, uma meta a ser cumprida. Então, quando a gente tem gestão por indicador, né, pensando aqui nos custos, a gente começa a definir metas. Qual que é a minha meta de custo para a folha de pagamento? Qual que é a minha meta de custo de rescisão? Minha rescisão está alta, eu tenho que ter uma meta de rescisão. Qual que é a minha meta de atingimento de absenteísmo e turnover? Qual que é o meu orçamento, a minha meta de gasto com marketing em relação às minhas vendas? Então, os indicadores, eles sempre trazem para a gente, né, uma história, e aqui no caso a gente está contando uma história de como os custos se comportam dentro do supermercado. E o que são esses indicadores? Tá? Esses indicadores, eles têm estrutura, às vezes, patrimonial, a gente vai perguntar da capacidade de solvência, né?
a gente vai analisar os indicadores de resultado, que são os que eu estou te falando aqui, que estão mais ligados ao custo, diretamente. E aí, ao pegar esses indicadores que a gente vai construindo, existem indicadores que já são conhecidos de todos, mas existem indicadores que vão ser individuais de cada supermercado em função da estrutura dele, de como ele faz negócios, né? Vocês não são iguais, vocês fazem negócios muitas vezes de forma diferente, tá? E aí, conhecendo e construindo esses indicadores, a gente faz uma análise econômica financeira, né? E temos aqui, a partir dos indicadores, a tomada de decisão sobre quais são os custos que a gente tem hoje e quais são os objetivos que a gente tem para reduzir esses custos, tá? Com esses indicadores, objetivo e quais são esses custos que eu acabei de falar com vocês ali, a gente consegue sempre fazer planos para melhorar esses custos, tá? E aí, com esses planos, a gente vai desenvolvendo e desencadeando todo esse processo que eu acabei de dizer aqui para vocês, né, sobre custos. Eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores, né, que são indicadores que muitos de vocês até usam, né, e outros que a maioria não usa. Então, só repassando aqui, ó, nós temos alguns indicadores, por exemplo, faturamento, qual que é o valor médio de vendas em relação ao número de itens vendidos. Aqui a gente tem analisa-se se o objetivo de vendas determinado foi alcançado. Ticket médio, esse aqui todo mundo conhece, né? Ticket médio valor. Ou quais são os cupons? Cupons ativos, ou cupons realmente efetivos. Por que efetivos? Porque a gente tem os cupons que são cancelados. Então, quando a gente vai calcular esse indicador aqui, a gente precisa expurgar os cupons que são cancelados. Sim, Ruth, o material vai ser disponibilizado, sim. Só que aqui eu tenho outro ticket médio, que é o ticket médio por unidades. Ou seja, qual que é o ticket médio da quantidade de itens que o cliente está comprando? Eu não estou mais olhando só para valor, eu estou olhando aqui para o número de itens que o cliente está levando, tá? Produtividade do estoque, como eu disse lá, seu estoque em relação ao faturamento, qual que é o investimento que você tem? Produtividade da folha de pagamento versus faturamento, a produtividade do pessoal em relação ao faturamento por número de funcionários, lucratividade, a sua lucratividade hoje, ela está ligada diretamente a essa estrutura de custos que eu mostrei ali em cima. Giro e lucratividade, né? Supermercado, ele ganha dinheiro com giro. Então, indicadores de giro para a gente são extremamente importantes. Se a gente tem giro alto, nós estamos gerando resultado. Se a gente tem giro baixo, nós temos um resultado menor e a gente tem custos de estocagem maiores, tá? Lucratividade, que é o lucro líquido sobre faturamento, participação das vendas à vista, a prazo, e a margem de contribuição. Aqui são alguns exemplos de indicadores que alguns de vocês utilizam, quem não utiliza pode implantar aí no seu supermercado, na sua loja, tá? E aí, esses indicadores, eles vão trazer para a gente, né, um direcionamento, a partir do momento que a gente constrói esses indicadores aqui voltados para o custo, um direcionamento de como tomar decisões para reduzir esses custos e, consequentemente, melhorar o resultado. Ok? Muito bem. Antes de eu passar aqui para a próxima área, que a gente vai conversar aqui, eu vou trazer aqui a Flávia e o Cleiton para a conversa. Flávia, Cleiton, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Bom, vou começar aqui pela Flávia, perguntar para ela. A Flávia está, no momento, fazendo um dos nossos cursos, que é o carro-chefe, inclusive, que é o G10, né? E aí eu queria saber, Flávia, o que o G10, né? Você não fez ele todo ainda, você está fazendo ele agora, né? O que ele já está contribuindo no seu dia a dia aí, com esses conceitos, com tudo isso que a gente conversou, né? Em relação à sua gestão aí no dia a dia?
Olha, Alexandre, boa tarde a todos. Está contribuindo muito, porque assim, a gente que está no piso de loja, né, que está fazendo a gestão da loja, eu pelo menos tinha uma visão de que eu tinha que ficar no piso de loja, que eu tinha que fazer o abastecimento, tinha que fazer fluir o piso de loja. E o G10 está me trazendo uma outra visão, que eu tenho que também fazer a gestão dos meus indicadores, para que eu consiga fazer uma gestão com excelência. Bacana. Você já está aplicando algum desses indicadores aí? Assim, a empresa onde eu trabalho já tem muito desses indicadores assim dentro do nosso sistema, sabe? Só que eu não tinha o hábito de olhar esses indicadores. O G10 tá me tirando uma viseira, na realidade, né? Para que eu abra mais o campo de visão para poder ter uma melhor gestão da loja. Bacana. Isso que você acabou de falar é o exemplo de muitos supermercadistas, né? Todos vocês têm um software, têm um sistema, né? Não todos os indicadores que eu coloco aqui, porque alguns a gente vai criando, né? São, como eu falei, são específicos do supermercado de vocês, mas muitas vezes todos os números, todos os dados estão aí disponíveis para vocês, né? E falta usar, né? Falta falar, vou começar a utilizar. Mas para começar a utilizar, eu também preciso entender o que cada um significa e como que ele se relaciona para eu tomar as decisões, né? É o que a Flávia trouxe para a gente aqui. Cleiton, como é que você está? Cleiton já estudou com a gente aqui mais tempo, formou no G10, né? E conta um pouquinho da sua história aí, da transformação que foi, né? O G10 nas suas lojas. No caso, eu conheço bem a loja do Cleiton aqui. Conta para a gente aqui o que você fez depois de passar pelo G10 na sua loja e na sua vida profissional, né? É meio que é o que a Flávia falou, né? A gente fica muito tempo numa viseira, né? A gente acha que ficar na loja 16 horas por dia vai resolver o problema. E quando na verdade não é. Você consegue desprender menos força, né? E ter maior resultado. Análise de indicador, principalmente que você passou. O lance do endomarketing, né? Por exemplo, antes de estudar, eu tinha 19 funcionários, 20 funcionários comigo, para vender 20% a menos do que eu vendo hoje. Né? Então, tipo assim, que esse lance do aprendizado me trouxe, né, no trato com o funcionário, com o colaborador, esse lance do endomarketing mesmo, do marketing interno, a relação entre a gente melhorou muito e eles passaram a entender que eu preciso deles da mesma forma que eles precisam de mim. E o lance de, tipo assim, o G10 para mim foi um divisor de águas. Eu comento que antes eu tomava conta, né? Tinha gestão, tomava conta. E hoje, estou longe da gestão ser excelência, mas não parei mais. Foi no G10 que eu tive a decisão de voltar a estudar, formo esse ano, agora esse semestre, né, formando em gestão comercial. E agora eu posso dizer que depois de G10 tem um pouco de gestão na minha loja. Bacana. O exemplo do Cleiton, principalmente ele trouxe aí, eu falei da produtividade, né, da folha de pagamento. Ele fez melhorias lá em relação à folha de pagamento. No caso, o custo, né, de funcionário era um custo invisível para você, né? Antes de estudar, eu comecei a participar de algumas palestras de padaria e todo mundo fala assim, você tem que vender 10 mil para o funcionário no mínimo. Se você não vender, você pode sair do ramo. Eu vendia 7. Eu olhava para minha planilha e falei, não tem de cortar, vou cortar o quê? Sabe? Tipo assim, mas não tinha indicador. Por exemplo, você vai lá sempre, eu continuava fazendo um macarrão que eu não vendia. E continuei fazendo por muito tempo, né? Que gerava demanda de preparo, de limpeza. Então, tipo assim, quando você começa a analisar indicador né, e aprende a ler os números, flui muito mais fácil. Aí que você começa a fazer gestão de verdade. Bacana. Flávio, você já entrou numa estrutura de cursos, né, que a gente renovou, na verdade, o G10 recentemente, e a gente está num curso 100% virtual, né? Quais são as vantagens que você está vendo nesse curso 100% virtual aí? Bom, as vantagens são muitas, né? Além do aprendizado, que é gigantesco, eu ainda consigo acompanhar algumas coisas que acontecem ao redor aqui de mim, com mais presteza, né? E até entender, às vezes, o porquê que alguma coisa está saindo diferente, estando mais próximo aqui da minha equipe. Bacana.
Pessoal, olhando aqui para vocês, eu estou vendo muitos de vocês, alguns, não muitos não, alguns de vocês já fizeram alguns cursos conosco aqui, sendo o G10 e outros, né? Alguém quer dar algum depoimento aí espontâneo sobre como foi fazer os cursos e aplicar depois o que a gente conversou? Tem alguém aí que quer fazer isso voluntariamente? Que eu vi aqui que tem algumas pessoas que já fizeram o curso, inclusive comigo. Não? Ok? Algumas perguntas, vocês querem fazer perguntas, tirar dúvidas aqui, aproveitar? Não precisam ficar acanhados não, hein, gente? Bem que você está acostumado com a turma já, né, Alexandre? Já. Cláudio? Ah, o Cláudio. Seu áudio, Cláudio. Cláudio, Cláudio. Indo. Não, não está saindo o áudio. Será que é por causa do fone? Às vezes é por causa do fone. É. Tenta desconectar o fone. Vai no Escreve no chat aí, Cláudio. Isso. Escreve no chat. Isso. Pedro vai falar? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Pedro. Você pôs no mudo, sem querer. Está me escutando agora? Agora sim, vamos lá. Eu sou do Big Mac Supermercados, em Governador Valadares. Cheguei um pouco atrasado aqui na reunião, mas vendo vocês aí falar sobre redução de custo, despesas, o que a gente começou a fazer aqui na loja esse ano foi controlar a quantidade de sacolas consumidas pelo pessoal da frente de loja. Porque já é um processo antigo a gente controlar estoque desse produto e dar baixa de acordo com o que é consumido. E agora a gente começou a dividir a quantidade de itens vendidos pela quantidade de sacolas consumidas. Quando a gente iniciou esse controle esse ano, estava dando, em média, 1,5 itens em cada sacola. E agora a gente já está passando de 3 itens por sacola. Só de começar a fazer o acompanhamento, conversar com o gerente, conversar com os embaladores, a gente já conseguiu melhorar esse indicador. Teve uma redução aí, então, né? Sim, bastante. Ótimo. Muito bom. Mais alguém quer falar? O Cláudio jogou aí no chat também, viu? Conseguiu me falar? Eu te respondi, pode falar. Quando você fala em um número, igual a gente, né, eu dei o exemplo de 10 mil por funcionário, o que você vê hoje como um percentual para o marketing, a ser investido no marketing, um percentual na venda final? Tem esse número? Você acha que também esse número também é de loja para loja, ou a gente tem um número para se basear? Então, Cláudio, funciona assim. É claro que a gente tem indicadores gerais de mercado que a gente aplica e olha para as lojas, como o Cleiton trouxe, né, um indicador que ele acompanhou lá, que era um indicador geral. No entanto, quando a gente faz isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, que é juntar as lojas ou supermercados que têm estruturas parecidas, porque senão os indicadores ficam muito discrepantes. Então, por exemplo, se você é um supermercado, né, pequeno, com 2, 3 lojas, uma loja, né, o seu indicador vai ficar muito discrepante se eu comparar ele com o indicador geral de mercado, que considera grandes players, por exemplo, Carrefour, né, vamos pegar aqui os exemplos nossos mais comuns aqui, BH. Né? Então, o seu indicador de mercado, ele tem que estar... você tem que olhar para aqueles que são mais parecidos com você em estrutura e tamanho, porque senão fica muito discrepante. Tá? E isso é só uma referência. Por que uma referência? Porque dentro do que você está fazendo no seu supermercado, né, vocês são diferentes. Então, a gente precisa olhar para o seu indicador individualmente e ir melhorando ele, né, em função da estrutura que você tem, criando objetivos dentro do seu próprio supermercado.
Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alexandre, o Cláudio fez a pergunta aí no chat. Eu respondi lá no chat, deixa eu ver. Ok. Vou responder aqui, Cláudio. É mais ou menos o que eu falei aqui agora, né? Eu tenho os indicadores gerais, mas eu não posso simplesmente pegar o indicador nacional de supermercado, né, no brasileiro, e falar assim, vamos seguir esse indicador para a sua loja. Por quê? Porque dentro dessa cesta ali, né, eu tenho muitas variações, eu tenho perfis muito diferentes. Então, a gente precisa ter um conjunto mais perto da sua realidade. A Vânia também perguntou, no G10 consigo ter base de planejamento financeiro para as áreas? Sim, Vânia. O G10, ele tem dentro da sua estrutura a parte financeira e indicadores, e o foco, né, da parte financeira, além dos indicadores, é fazer com que o supermercado passe a fazer planejamento financeiro, né, seja para o próximo período, para o próximo ano, porque aí ele consegue começar a visualizar todas as ações e os custos que ele tem no meio desse processo. Obrigada. Mais alguém quer fazer a pergunta? Não? Bom, pessoal, espero que tenha ficado dentro do compilado que eu fiz ali uma boa ideia de aonde que a gente começa a buscar os rumos para falar assim, eu vou reduzir custo para melhorar o resultado. Então, a gente tem lá os custos visíveis e os invisíveis, tá? Vou colocar aqui um material para vocês, ainda, para vocês entenderem. Para vocês entenderem um pouquinho o que é essa inter-relação entre as áreas que a gente conversou. Por quê? Porque o financeiro, os custos, gente, ele não vem de dentro da área financeira. Os custos, eles vêm, os indicadores, eles vêm sendo gerados em todas as áreas do supermercado, né? A diferença é que o financeiro é que recebe o impacto de todas as decisões que são tomadas nas outras áreas. E aí, né, dentro da estrutura aqui do custo do G10, eu vou trazer aqui para vocês, nós temos as principais áreas dos supermercados, onde a gente tem lá gestão de pessoas, né, como eu passei ali com alguns exemplos de cada área para vocês entenderem a inter-relação que essas áreas têm em relação ao resultado aqui no final. Então, eu tenho lá os aspectos de recursos humanos, de liderança, né, de legislação e código do consumidor, que vão trazer impactos na área financeira, a gestão de processos, né, principalmente a operação de loja, a prevenção de perdas, né? Aqui, nós temos muitos custos invisíveis, né? Os processos são a principal fonte de custos invisíveis, tá? Nós temos a efetividade da aplicação no marketing, né, no merchandising, em relação ao resultado que ele está buscando. Então, se ele é bem feito, eu tenho bons resultados, eu tenho boas vendas, isso gera lucratividade. Mas eu tenho que avaliar se isso está sendo bem feito, porque se não estiver sendo bem feito, isso aqui é só custo, né? E na área financeira, a gente vai avaliar e vai construir esses indicadores todos que a gente falou aqui. Ok? Nenhuma nova pergunta, nada? Eu vou passar a palavra aqui para o Bira, que é o nosso parceiro aqui, trabalha na AMS, acho que todos vocês já conhecem ele, um profissional ímpar. Ele vai falar para a gente aqui um pouquinho sobre as áreas, o que é o G10, como é que funciona, né, para que todos possam entender. Ok? Bira, venha falar conosco aqui. Bacana. Obrigado, Alexandre. Obrigado aos convidados e aos participantes que estão conosco, né? O Alexandre tentou apresentar aí uma pequena pílula, né, do que é realmente o G10. Esse é um bom nome, uma pequena pílula mesmo. É uma pílula pequenininha mesmo, já que o curso é bastante robusto, né, Alexandre? O Alexandre está conosco aí, ele apresenta um dos módulos, a parte financeira. Nós temos outros instrutores, né, com bastante capacidade, como ele, que apresentam o curso já conosco há algum tempo. São profissionais do mercado, que conhecem, entendem disso, mercado, né, de chão de loja. São especialistas, né, nas áreas, né, que trabalham, desenvolvem.
O G10, gente, para quem não conhece, ele foi totalmente estruturado há uns 2 anos atrás. Foi desenvolvido um piloto e a gente chegou nesses pontos, né, que a gente acredita que é o essencial, que é o inerente aí para uma boa gestão de loja, né? Nós já trabalhamos com o G10 há quase 20 anos, né? Temos uma chancela e uma expertise aí, e temos, né, a gente vem acompanhando aí tudo que é importante hoje para que o mercado desenvolva. A Luana falou bem aí da gestão onde a concorrência gera competência, né? É uma palavra do nosso superintendente, do nosso presidente executivo aqui. E aí a gente tem essa preocupação de mostrar para vocês os números, né, Alexandre? Vocês trabalham com números o tempo todo, né? Os indicadores são essenciais. Você tem que entender o que é cada ponto da loja, né? E é assim, em cima disso aí que você vai conseguir otimizar o seu resultado, né? Então, a gente vai estar vendo isso tudo aí, né? Quem puder ter a oportunidade de estar conosco, a gente começa uma turma do G10 agora, semana que vem, dia 19. As aulas serão às terças e quartas-feiras, horário da parte da manhã, de 8h30 ao meio-dia. Nós temos, inclusive, a Flávia está participando de uma turma que está em andamento aí, que está acontecendo no horário à noite, né? O pessoal de gestão de loja tem preferido muito a parte da manhã, né? Então, a gente tem desenvolvido mais turmas nesse horário. A gente vai começar agora dia 19, teremos aula agora no mês de outubro e novembro. A gente dá um intervalo no período de dezembro, que a gente acredita que é onde vocês talvez estejam bem mais envolvidos aí com o movimento de final de ano, né? Então, para não comprometer o trabalho dentro da loja. Retomamos as aulas na segunda semana de janeiro e a gente finaliza no início de fevereiro com a entrega dos trabalhos, né? Para quem não conhece bem do curso, a gente convida depois para entrar em contato conosco no nosso portal ames.org.br. Tem algumas informações também, tem o link para inscrição, né? Estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida com vocês, tá? Eu, a Natália, aqui na AMES, né? O G10, ele hoje tem uma cobrança maior, viu, gente, com os alunos. Então, o aluno é o tempo todo avaliado, né? Então, tem as provas que acontecem durante os módulos, e para que haja conclusão, ele precisa entregar o trabalho, né, que é o TCC. Então, ele apresenta para uma banca, onde vai ser avaliado, então, o conhecimento que ele adquiriu durante o curso. Importante, então, que ele tenha um bom acompanhamento, que não perca a aula, né, que procura se informar, ler bastante. Tem as leituras que são indicadas, né, Alexandre? Que a pessoa possa também se preparar para antes das aulas, né, e durante também, para que ele tenha informação e possa discutir com os colegas. A gente forma um grupo, né, o pessoal também interage, né, entre os alunos, troca experiências com os próprios tutores também. Então, é cheio de muita informação, de muita coisa bacana. Quem puder participar, aproveita, tá, gente? Vai ser a última turma do ano, depois só 2022. Ok? É isso aí. Completando o que o Bira falou aqui, gente, o G10 ele é totalmente prático, então vocês vão trabalhar com os números de vocês, com a realidade de vocês. A gente até fala o seguinte, vocês vão ter aqui, né, é o G10, nós temos lá, na verdade, 12 áreas trabalhadas, né? Você vai ter uma consultoria em cada área dessa, né? O foco é bem prático, é bem dentro, como a gente conversou aqui, identificar o que cada um faz e propor soluções dentro do que cada um de vocês está trabalhando. É isso aí, tá? Convido a todos aí que, né, tiverem, alguns já até me consultaram aqui, têm interesse em participar, aproveita a oportunidade. É uma oportunidade até de entrar aí em 2022, né, que a gente espera que seja um bom ano, com mais capacidade, mais conhecimento, né, e já preparado para o mercado que está mudando muito, e achei importante esse conhecimento. Isso aí, gente, obrigado. Tudo bem, pessoal? Luana? Alexandre, espetacular, você como sempre. Te agradecer aí pela generosidade de sempre contribuir. A AMES é isso, né? A nossa missão, a gente respira supermercado, nossa missão é mantê-los firmes, vivos, né? E saudáveis. O G10 tem esse objetivo,
Temos um time espetacular, assim como o Alexandre. Eu acho que a gente tem a Carmélia está aqui com a gente também, que é uma instrutora da AMES, é também uma querida e super competente. Estamos nos esforçando para isso, né? O setor na pandemia mostrou isso, a força, né? A essencialidade, a força desses empreendedores, desses colaboradores. Então, a AMES está aqui para torná-los cada dia mais fortes. Então, como o Bira disse, essa é a última oportunidade do ano, estamos finalizando essa turma, né, a última turma de 2021. A gente tem esse compromisso que o Alexandre falou, de ter um número máximo de alunos para não comprometer esse aprendizado, então, sempre com qualidade, né? Então, estamos sempre à disposição aí de vocês. A Natália compartilhou aqui os nossos contatos, o site, o Bira citou aí, né? As formas de contato, compartilhei os telefones da equipe, mas nosso vídeo aqui vai ficar gravado no YouTube da AMES, então, quem não segue, se inscreve lá no canal da AMES, AMES Digital. A gente está compartilhando sempre conteúdos lá com a turma. Agradecer a participação de todos. Alexandre, se você quiser fazer ainda suas considerações finais, ao Cleito, à Flávia, já deixar aqui nosso agradecimento a todos os participantes de hoje. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez, né? Já são muitos anos que a gente está junto aí. Um grande prazer trabalhar com a AMES, trabalhar com o supermercadista, trabalhar com vocês que estão aí nas suas lojas, levar soluções e melhoria de resultado para todos, né? Uma grande paixão trabalhar com varejo, gosto muito, né? É um grande prazer estar aqui. E Cleiton, Flávia, obrigado pelo convite, por ter aceitado os convites, né, de vir aqui e falar um pouquinho da experiência de vocês, todos aqueles que se manifestaram e assistiram. Entre em contato aí com o pessoal da AMES e vamos fazer a nova turma do G10 agora, que é a última turma do ano, e aproveitar para entrar 2022 com mais do que o pé direito, né? Pé direito e acelerando. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Alexandre, o Bira aí, a gente está sempre em contato, Luana, Rafa, deu todo o apoio para a gente nessa dia 10 aí. Obrigado pelo convite e sempre que precisar, estamos aí. Também gostaria de agradecer a todos vocês aí da AMES. Eu ainda estou no processo de aprendizado, gostaria de agradecer, Alexandre, pelo convite. E, assim, quem tiver oportunidade, faz o G10, porque, assim, é um divisor de águas na vida da gente. Obrigada, viu? Obrigada, Flávia. Obrigada, Cleiton. A gente fica até emocionado. A gente tem só alunos felizes. Tem gente que fez G10 há mais de 10 anos e fala, a Gisele, que é lá de Pará de Minas, ela fala que até hoje ela aplica o que ela aprendeu no G10, então é isso aí, gente. Obrigadão, viu? Fala. Obrigada, meninos, por vocês contribuírem aí conosco, viu? Cheguei agora aqui, mas estou muito feliz de ouvir vocês. Obrigada. Obrigada a todos, pessoal do Cooperbon, Cláudio, meu prata. Oi, Nath. A Nath está falando. Abre seu áudio, Nath. Ei, pessoal, a gente vai mandar pelo e-mail, tá? O material que o Alexandre apresentou aí para vocês. Cooperbon, pessoal lá do TJão, manda um abraço para o Diego aí, viu, Edgar? Até o Renato Godinho está assistindo a gente. Oi, Renato, saudades de você. Apareça. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Renato tem que dar aula. Não, eu ajudei a formatar o G10. Foi isso aí, Renato. Você tirou, eu ia falar isso agora. Renato foi um dos nossos auxiliares aí na formatação. Não, é o pai foi o Jacunha e o Roger é que foram os pais. É o padrinho, então, né, Renato? Auxiliar.
Ele ajudou muito na formatação desse projeto, gente, que tem, o que foi em 98, 97, a 2000 mais ou menos, né, Renato? Isso aí. Isso aí. Pessoal E do tá muito Cricaré, agradecer. Muito bem gerido aí. Obrigada. Agradecer o pessoal do Cricaré, que são os nossos vizinhos territoriais, mas estão com loja aqui em Minas também, lá do Espírito Santo. Pessoal lá de São Paulo, em função do G10, ambos extrapolam as barreiras, né? A gente tem associados fora de Minas. Pessoal da Alvorada, muito obrigada aí, gente. Valeu, Luana, obrigada, viu? Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Alexandre, próxima, gente. obrigado. Obrigado. Até a próxima aí. Até mais. Guardo todos aqui.